Quando foi a última vez que Irã e Emirados Árabes Unidos sentaram juntos para conversar? Isso aconteceu esta semana em Nova Delhi e a manchete foi: BRICS não chega a um acordo. Fique comigo. Eu sou Anastácia, do Think BRICS. Toda semana filtramos o ruído das manchetes globais e mostramos o que realmente move por baixo da superfície. Acompanhamos o Sul Global como evento principal, analisando fluxos de dinheiro, acordos energéticos e sinais diplomáticos que muitos não percebem, porque neste momento, as nações que antes eram orientadas a esperar sua vez na mesa internacional estão construindo sua própria mesa e estabelecendo suas próprias regras. Sem distorções ou slogans, apenas uma análise clara para que você pense por si mesma sobre o mundo que está surgindo. Hoje, estamos cobrindo 4 desenvolvimentos críticos dos BRICS desta semana, pontos de pressão onde o mundo multipolar está se consolidando na realidade. Primeiro, um impasse diplomático na região do Oriente Médio e Norte da África, que à primeira vista parece um fracasso, mas se você olhar mais de perto, parece uma evolução. Segundo, o avanço dos BRICS pela soberania dos recursos, alimentos, energia e finanças. E por que isso já não é mais algo teórico? Terceiro, o surgimento de uma corrida espacial multipolar, com uma reviravolta que ninguém esperava há 12 meses. E quarto, a presidência da Índia em 2026 e como isso está transformando os BRICS de um bloco geopolítico em algo que impacta a vida diária de 3,5 bilhões de pessoas. Vamos lá. Nos dias 23 e 24 de abril deste ano, vice-ministros das Relações Exteriores e enviados especiais dos 10 países membros dos BRICS se reuniram no Bharat Mandapam, em Nova Delhi. A reunião foi presidida pela secretária para o Sul da Índia, doutora Nina Malhotra, na pauta. O conflito em andamento no Oriente Médio, especificamente a situação em Gaza, o papel das agências das Nações Unidas, incluindo a Agência das Nações Unidas para Refugiados da Palestina e os ataques contra as forças de paz da Unifil no Líbano. Agora veja como a imprensa ocidental abordou isso. A reunião encerrou sem uma declaração conjunta tradicional. Em vez disso, produziu uma declaração da presidência. Segundo a narrativa dominante, isso o fez ser visto como um fracasso, um sinal de divisão interna dos BRICS, desmoronando sob pressão. Mas aqui está o que essa perspectiva ignora completamente. Hoje, os BRICS contam com o Irã, alvo direto de ataques militares dos Estados Unidos e de Israel desde 28 de fevereiro deste ano, e os Emirados Árabes Unidos, que sentiram as repercussões de contra-ataques regionais em seu território e economia. Essas são duas nações em lados estruturalmente opostos da zona de conflito mais volátil do planeta, e mesmo assim, ambas sentaram na mesma sala, à mesma mesa, por 2 dias. O conteúdo do que foi discutido é significativo. O bloco pediu uma cessação imediata das hostilidades. Pediu um retorno ao engajamento político e diplomático. Reafirmou a importância das operações da UNRWA das Nações Unidas e declarou claramente que ataques contra as forças de paz das Nações Unidas são inaceitáveis. Ponto final. Os blocos ocidentais frequentemente encobrem desacordos reais com uma linguagem de consenso vaga que desmorona no momento em que é testada. O que os BRICS fizeram aqui é diferente. Reconheceram a complexidade de forma honesta, encontraram pontos em comum onde eles existem e mantiveram o diálogo vivo entre partes que, em qualquer outro fórum, nem sequer estariam sentadas à mesma mesa. Um bloco que consegue manter rivais conversando durante uma guerra regional ativa demonstrou algo que importa mais do que um comunicado conjunto. A diplomacia fornece a estrutura, mas a independência econômica é o motor, e neste momento esse motor está sendo reconstruído em tempo real. Agora vamos recuar um pouco. Qual é o verdadeiro poder de pressão aqui? O conflito no Irã, que começou em 28 de fevereiro, atingiu fortemente os mercados globais de commodities. As cadeias de fertilizantes foram interrompidas, os preços da energia dispararam. Só a Índia absorveu um custo adicional estimado em 4 bilhões de dólares por mês. Essa pressão é exatamente o motivo pelo qual, neste mês, o vice-secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Alexander Maslenkov, colocou duas coisas na mesa: uma proposta totalmente nova para reservas alimentares compartilhadas dos BRICS, um amortecedor estratégico contra choques de oferta e um novo impulso para a bolsa de grãos, que muitos de vocês devem se lembrar da nossa cobertura anterior.
A interrupção no Irã tornou essa segunda proposta bem mais difícil de descartar. Canais diretos de produtor para comprador de alimentos, precificação independente, sem intimidação pelo dólar. O que era uma ambição de longo prazo há 6 meses, agora já é uma discussão operacional. A mesma lógica se aplica à energia. Uma reserva dos BRICS copossuída por importadores e exportadores, além de refinarias de pequeno porte projetadas para serem à prova de sanções. Sobre finanças, analisamos a arquitetura das moedas digitais de bancos centrais, CBDC, em janeiro. A novidade dessa semana é que o comércio de energia e alimentos agora são apontados como os primeiros casos de uso concretos. Esta é a agenda de implementação passando da retórica para a infraestrutura. Não é um anúncio dramático, mas sim uma série de decisões de infraestrutura interconectadas que, com o tempo, tornam o dólar opcional em vez de obrigatório. É o seguinte: o apoio ao Think BRICS vem diretamente dos leitores, não de empresas ou grupos de interesse. Esse tipo de trabalho é importante para algumas pessoas, talvez para você também. Se possível, apoie-nos com um super agradecimento na nossa página do Buy Me a Coffee. Você encontrará os detalhes abaixo. Obrigada. Agora, espaço. Agora, se soberania econômica é sobre quem controla o solo sob seus pés, soberania dos recursos, então o que o BRICS está fazendo no espaço é sobre quem controla o solo acima da sua cabeça. Satélites, comunicações, observação da Terra e as matérias-primas que tornam tudo isso possível. Quem realmente se beneficia com o que ocorre no programa espacial do BRICS? Vou mostrar para você. Na 17ª, a cúpula do BRICS, no Rio de Janeiro, em julho de 2025, os Estados-membros aprovaram a criação de um Conselho Espacial Permanente do BRICS, seguindo uma proposta originalmente apresentada pela Rússia e fortemente apoiada pelo Brasil e pela África do Sul. Essa instituição já está em funcionamento, encarregada de coordenar constelações de satélites compartilhadas e sistemas de sensoriamento remoto da Terra entre os Estados-membros. A infraestrutura coletiva aqui é impressionante. As nações do BRICS Plus operam, juntas, 9 portos espaciais para lançamentos orbitais. Elas controlam aproximadamente 72% das reservas mundiais de metais de terras raras, os materiais fundamentais para cada satélite, cada sistema de propulsão, cada conjunto de comunicações em órbita atualmente. Isso importa estrategicamente porque o controle das terras raras é uma espécie de veto silencioso sobre a economia espacial global. Nações que não têm acesso a esses materiais ou aos países que os detêm enfrentam um limite estrutural para suas ambições espaciais. Mas é aqui que a história dos BRICS se torna realmente diferente do que veio antes. A corrida espacial entre os Estados Unidos e a Rússia no século XX foi fundamentalmente uma competição militar. Prestígio, capacidade de vigilância, dissuasão nuclear a partir da órbita. A abordagem ocidental atual, o programa Artemis, segue em grande parte essa lógica voltada para a segurança. A abordagem dos BRICS é construída em torno de um princípio organizador diferente. A Estação Internacional de Pesquisa Lunar, ILRS, é uma iniciativa conjunta entre Rússia e China que já atraiu 17 países parceiros e mais de 50 instituições de pesquisa. Ela é explicitamente apresentada como um bem público, dados compartilhados, pesquisa aberta, desenvolvimento colaborativo. E também existe o programa Shakti-Sat da Índia. O lançamento está previsto para 2026. Essa missão está treinando 12 meninas do sul de 108 países, incluindo todos os estados do BRICS Plus, em design, engenharia e programação de satélites. Pense no que isso representa estruturalmente. A corrida espacial dos anos 1960 produziu astronautas e engenheiras de 2 países. O programa espacial dos BRICS está formando uma geração global de técnicos aeroespaciais da Etiópia, da Indonésia, do Brasil, que antes não existiam nessa área. Essa é uma vantagem acumulativa que só aumenta com o tempo. A estação Tiangong da China está oferecendo oportunidades de pesquisa autônoma para equipes internacionais. A sonda Hope dos Emirados Árabes Unidos está compartilhando abertamente seus dados atmosféricos de Marte. Cada uma dessas escolhas reflete uma visão deliberada do que o espaço deve ser, um bem comum, não uma competição. Geopolítica, economia e o espaço são todos importantes.
Mas a presidência do BRICS da Índia em 2026 está fazendo algo que muitas vezes passa despercebido na cobertura desse bloco. Ela está conectando toda essa arquitetura estratégica às vidas reais dos 3,5 bilhões de pessoas que vivem dentro dela. O tema da presidência da Índia, construindo resiliência, inovação, cooperação e sustentabilidade, parece um slogan até você ver o que foi lançado em 15 de abril. A missão dos BRICS para estilos de vida saudáveis e o Programa Coordenado de Saúde Mental e Bem-Estar, apoiado por todos os Estados-membros. As doenças não transmissíveis agora são a principal causa de morte em quase todos os Estados-membros. A saúde mental é um dos maiores fatores de perda de produtividade no mundo todo. Reunir dados e estruturas de políticas de 10 países dá a cada um deles uma escala que simplesmente não conseguiriam alcançar sozinhos. Além disso, o BRICS está construindo um sistema integrado de alerta precoce para doenças infecciosas e uma rede de pesquisa sobre tuberculose, a memória institucional que o bloco não tinha quando a Covid chegou. E a Índia está integrando sua própria infraestrutura digital, o sistema de identidade Aadhaar e a plataforma de pagamentos UPI, na prestação de serviços de saúde. Assim, a continuidade do cuidado chega às comunidades mais remotas do bloco, desde a Etiópia até a Indonésia. Se os 2 anos anteriores foram sobre expandir o número de membros do bloco, 2026 será sobre aprofundar seu significado. Então vamos juntar tudo isso. Irã e Emirados Árabes Unidos continuaram conversando. Reservas de alimentos e energia estão passando da ideia para a infraestrutura. 12 meninas do Sul em 108 países estão aprendendo a construir satélites. E a Índia está conectando tudo isso à saúde diária de 3,5 bilhões de pessoas. Nada disso saiu na primeira página. Mas juntas, essas coisas desenham o contorno de um mundo que está se reorganizando. Não com um único momento dramático, mas decisão por decisão, instituição por instituição. A declaração da presidência em Nova Delhi pode não parecer histórica. Dê tempo ao tempo. Obrigada por assistir.